Mendigo simpatizante LGBTQIA+ vira milionário. Após ser abandonado no hall e surpreende. Carlos era um homem que quase ninguém via. Morador das ruas caóticas daquela cidade, onde o brilho dos arranha-céus ofuscava a luz das vidas esquecidas. Naquele dia, diferente de todos os outros, ele entrou escondido num hotel de luxo, atraído pela promessa de ajuda feita por um empresário que sumira no meio da noite, deixando-o largado no hall, com o coração apertado e um frio que queimava. O ambiente era uma bolha de ostentação. O cheiro de perfume caro se misturava ao som abafado de risos e taças tilintando. Gente vestida como quem pisasse em nuvens, falando alto, com sotaques que Carlos jamais ouvira, nas esquinas sombrias onde dormia. Seus olhos brilhavam, meio incrédulos, meio assustados. Pisando no tapete vermelho, ele se sentia menor do que nunca, invisível e exposto ao mesmo tempo. No meio do luxo todo, seu olhar parou num canto da suíte que o empresário concedera para ele dar um respiro. As mãos tremiam quando abriu aquele relicário. Dentro, um mapa começou a ganhar vida, linhas desenhadas como se guardassem histórias enterradas há muito tempo. E mais chocante, símbolos que se pareciam com marcas antigas da família dele. Algo que Carlos nunca soubera existir. A batida acelerada do seu coração virou um grito silencioso. Será que aquele medalhão escondia a conexão com um passado que ele nunca pôde sonhar? Estava segurando, nas suas mãos calejadas, a chance de mudar tudo. Ao seu redor, o luxo continuava como uma cortina. Ele, um mendigo, tinha agora uma chave para um mistério familiar que poderia virar sua vida de cabeça para baixo. Mas nem tudo era brilho e esperança. Na esquina oposta do hotel, olhos frios e calculistas observavam. Um magnata poderoso, com uma reputação impoluta, temia que aquele medalhão não fosse só um mapa para um tesouro, mas sim o detonador de um escândalo que poderia destruir sua vida. A tensão começou a se formar no ar, como uma tempestade silenciosa. E como num roteiro de filme que ninguém acreditaria, uma assistente social surgiu no mesmo lugar, com um sorriso que escondia segredos sombrios. Ela tinha uma ligação oculta com aquele magnata, e suas verdadeiras intenções podiam mexer com tudo. Carlos viu, pela primeira vez, que aquela jornada não seria só sobre valor e fortuna, mas sobre quem podia confiar, quem valia a pena enfrentar. Enquanto isso, na calçada, outras pessoas invisíveis para o mundo observavam aquele mendigo diferente. Pessoas como Carlos, lutando batalhas silenciosas, formaram um laço com ele, compartilhando a dor da rua e a esperança. Eles eram a verdadeira família que a vida dela jamais daria. A dúvida começou a bater forte. Carlos deveria lutar pelo que descobria ou proteger a família que escolheu? O medo apertou o peito. A garganta queimou. E no instante exato em que ele se preparava para decidir, um barulho, alto, inesperado, explodiu. Carlos ficou ali, congelado, encarando o abismo da sua própria insegurança. Será que ele tinha coragem para abraçar o destino que batia à porta? Ou acabaria perdido nos labirintos de poder, mentira e ambição daqueles que o cercavam? Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Haha, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Carlos ficou ali congelado, encarando o abismo da sua própria insegurança. O estupor do barulho fez seu coração disparar. Era um estrondo seco, um vidro quebrando, seguido de gritos abafados e correria. O ambiente luxuoso se tornou um campo de guerra. A alegria das pessoas se transformou em pânico. No meio da confusão, a assistente social, com seu sorriso sombrio, já não parecia tão amistosa. Carlos a observou de relance quando um grupo de seguranças irrompeu pela porta da suíte, seguidos por homens de terno. A tensão no ar era palpável. O magnata poderoso observava a cena com um semblante de choque. Mas havia algo mais, algo que não se via apenas na superfície. Foi então que, no calor do momento, a assistente social puxou uma pequena arma de seu bolso e avançou em direção ao magnata. Você não pode escapar, Ricardo. Sua voz cortou o ar como uma faca. Ao ouvir seu nome, todo mundo congelou, inclusive Carlos. Ricardo? Sua mente girou. O empresário que o abandonara ali tinha um nome, e agora tudo parecia se encaixar. Eu não fiz nada, retrucou o magnata, mas a voz saiu trêmula. Agora a verdade estava exposta, e Carlos percebeu que o homem que ele julgara ser um simples empresário bem-sucedido era alguém envolvido em coisas muito mais sombrias. Ele sentiu uma onda de adrenalina, não só por estar no meio de uma situação explosiva, mas por perceber que havia algo muito mais profundo naquela história. Olhos se voltaram para Carlos. Ele era o mendigo que acabara de descobrir um medalhão capaz de mudar vidas, e todos queriam saber o que ele faria agora. O que você encontrou, Carlos? A assistente lançou um olhar calculador, e o mundo ao redor ficou em silêncio. Seus olhos estavam fixos no medalhão que ele segurava, como se a chave para desmantelar uma rede de mentiras e corrupção estivesse em suas mãos calejadas. Eu não sei de nada, Carlos gritou, sentindo a pressão esmagar seu peito. A verdade é que ele não sabia como introduzir o que havia descoberto. O que ele tinha em mãos era mais perigoso do que poderia imaginar. A assistente deu um passo à frente, olhos ardendo. Chegou que sabe ou sua vida não valerá nada. O tom dela era ameaçador. E algo na maneira que encarava o magnata deixou claro que havia uma tensão pessoal ali. Um vínculo que Carlos não poderia entender. Mas o verdadeiro choque veio em seguida. Você não tem ideia, Carlos. O que está escondido ali pode mudar tudo, mas pode também te destruir, disse Ricardo, o magnata, com uma voz que misturava desespero e raiva. Suas palavras ecoaram na mente de Carlos, como um sino tocando em uma igreja vazia. No meio do caos, Carlos sentiu suas mãos tremendo ao revisar o mapa fragmentado. Ele saiu do estado de choque, e por um instante, tudo parecia claro. Ele não só tinha nas mãos a possibilidade de um novo futuro, mas estava agora no centro de tempestades emocionais e poderosas.
caminhando entre as linhas entrelaçadas de sua história e o destino. A dor no seu peito se misturava à esperança de um futuro melhor. O que mais estava escondido ali, nessa sala cheia de esteroides de luxo? Quem era realmente o inimigo? Uma sirene à distância fez sua cabeça girar. Carlos estava prestes a se tornar uma peça em um jogo muito maior. E a decisão que tomasse agora poderia mudar não só seu destino, mas também a vida de outras pessoas invisíveis na rua. Uma escolha entre a verdade e a proteção da sua nova família de rua. O que ele realmente queria? Os murmúrios começaram de novo, e ele sentiu o peso do olhar deles em suas costas, colocando uma pressão que quase o derrubava. Com a sirene ficando mais alta, o tempo parecia estar escorrendo entre seus dedos. Ele então piscou, respirou fundo e se preparou para a escolha que mudaria tudo. Mas antes que pudesse decidir, um novo barulho, um estalo, ecoou pela sala. A luz começou a piscar. O que estava prestes a acontecer poderia desmoronar não só a busca de um homem por um passado, mas o futuro de todos ali. Carlos estava ali, congelado, encarando o abismo da sua própria insegurança. O estrondo ecoou, quebrando a tensão no ar. As luzes começaram a piscar e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Ele sentiu o coração acelerar enquanto o assistente social, com os olhos brilhando de uma fúria cega, encarava o magnata que um dia lhe oferecera ajuda. Mas o que estava acontecendo era muito mais do que uma disputa de poder. A sirene ao fundo tornava a cena ainda mais caótica. Gritos, pessoas correndo, o cheiro de medo e perfume caro, misturando-se em uma tempestade de desespero. Então, em meio ao tumulto, uma sombra surgiu. Na porta, alguém entrou. Um homem alto. Era ninguém menos que o irmão de Carlos, Miguel. Carlos nunca esperou vê-lo ali. A relação entre eles não tinha sido das melhores, e havia anos que não se viam. Miguel, como um fantasma do passado, tornou-se a imagem do que Carlos desejava ser. Um homem forte e bem-sucedido. Mas agora, ele estava exatamente no meio de uma tempestade que envolvia seu irmão e aqueles que nem o viam. "Carlos!" Miguel gritou, atravessando a multidão em direção ao irmão, os olhos fixos na cena. "O que você está fazendo aqui?" A assistente social revirou os olhos, frustrada com a interrupção. "Você não entende, garoto. Isso aqui é muito maior do que você." E com um movimento rápido, ela se virou e apontou a arma em direção a Miguel. "Não! Não faça isso!" Carlos gritou, mas sua voz se perdeu na confusão. O coração dele batia descontrolado. O que havia acontecido? Como isso tudo tinha se tornado tão violento? "Eu sei quem você é! Você está em um lugar que não deveria estar." A assistente social gritou, a voz tremendo, enquanto a pressão no ar aumentava. Carlos percebeu que não era apenas um medalhão, era uma caixa de Pandora. E ele, o mendigo, que só queria entender seu passado, estava prestes a abrir algo que devastaria tudo ao seu redor. Mas Miguel não recuou. Ele olhou com um ar desafiador para a mulher. "Você não pode controlar isso! Você não pode fazer isso com ele!" Ele avançou, e a sala parecia parar. A tensão era palpável. Todos estavam parados, esperando o que aconteceria a seguir. Foi então que um novo barulho surgiu. Um tiro.
O som ecoou como um soco na barriga de todos. Carlos não podia acreditar no que via. Não era a assistente social quem disparara, mas sim o magnata, Ricardo. O tiro alcançou o braço de Miguel, que caiu ao chão, um grito cortante ressoando pela suíte de luxo. Tudo virou um caos. As pessoas gritaram, a segurança correu em desespero. Carlos ficou paralisado, os olhos fixos no irmão, agora caído. O que acontecera? Ele virou-se para o magnata, que estava pálido. O semblante de um homem que perdera o controle absoluto. As luzes continuavam a piscar, o ambiente estava impregnado de terror. Ricardo, você não! Carlos começou, o nó na garganta atrapalhando suas palavras. Mas Miguel estava sendo levado rapidamente para fora, sua vida pendendo por um fio, e tudo o que Carlos queria era entender. Mas e se tudo que ele acreditou até então fosse uma ilusão? E se o medalhão não fosse um símbolo de esperança, mas um catalisador para a destruição? Enquanto a doçura do passado se dissipava, Carlos percebeu que cada escolha que fez estava entrelaçada com segredos que poderiam desmantelar toda a vida que lhe restava. E assim, no fogo cruzado dessa nova catástrofe, a pergunta pairou no ar. O que mais Carlos descobriria sobre seu passado? Quem ele realmente poderia confiar, agora que as facetas do mundo estavam se revelando de maneiras inimagináveis? O caos que se seguiu seria apenas o começo, e a verdade estava prestes a explodir. Carlos estava ali, congelado, encarando o abismo da sua própria insegurança. O tiro ecoou, e em um instante, o mundo se despedaçou. Miguel caiu. O pânico tomou conta, como uma onda quebrando em uma praia tempestuosa. As pessoas gritavam, corriam, enquanto o magnata, pálido como um fantasma, encarava a cena incrédulo. Carlos sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. O coração batia descompassado. A adrenalina fazia suas pernas tremerem. Ele queria correr até o irmão, mas estava paralisado pelo choque. No fundo, algo lhe dizia que essa tragédia era apenas o começo de um mar de segredos que ainda estava por vir. Não, não, não! Carlos finalmente conseguiu gritar, mas a voz mal saía. Ele sentiu um nó na garganta. A assistente social, agora com a arma caída em sua mão, tinha mudado de expressão. A fúria dera lugar ao desespero. Isso não era parte do plano, murmurava, como se falasse consigo mesma. E como um filme em câmera lenta, Carlos viu a cena se desenrolar à sua frente. Miguel estava no chão. As pessoas estavam em um caos total, mas os olhos da assistente social se fixavam em algo atrás de Carlos. Uma sombra se movia entre os convidados em estado de choque. O que era aquilo? Então, uma mulher avançou. Seus cabelos longos e claros balançavam com cada passo. Era Sofia, uma figura do passado, uma antiga amiga de Carlos. Mas havia algo diferente nela agora. Ele lembrou dos sorrisos, das noites na rua juntos, do pouco que partilhavam em meio ao sofrimento. Mas por que ela estava ali? Carlos? Gritou ela com uma urgência cortante. Deixe isso, não se envolva. Antes que ele pudesse entender, Sofia se lançou em direção à assistente social, interrompendo a tensão que pairava no ar. Espera! Você não precisa fazer isso! Ela estava fervendo de emoções, os olhos arregalados, implorando por uma chance. A sala ficou em um silêncio quase que palpável.
Mas a conexão entre os dois não parou ali. Sofia olhou nos olhos de Carlos e algo passou entre eles. Uma revelação súbita, como um raio que atravessa a escuridão. Carlos, eu nunca te contei, murmurou, a voz carregada de significado. Você não é quem pensa que é. O peso daquelas palavras pairou no ar, e tudo o que Carlos havia acreditado até aquele momento começou a se desfazer. Olhando ao redor, ele viu não só a assistente social e o magnata, mas também o rosto de Miguel no chão, a dor em seus olhos e a preocupação e o medo dos outros ao seu redor. Como assim eu não sou quem? Carlos começou, mas a interrupção era inescapável. Um burburinho entre a multidão crescia. As vozes se tornavam cada vez mais altas. Alguém havia chamado a polícia. A sirene distante ecoava, aproximando-se rapidamente. O tempo estava se esgotando. Você precisa saber a verdade, Carlos. Sofia continuou, os olhos ardendo com um misto de urgência e temor. Eu sou sua irmã, e a família que pensa que perdeu nunca esteve tão longe. A revelação atingiu Carlos como um soco no estômago. As peças se juntavam de uma forma assustadora. Ele não era apenas um simples homem sem teto. Seu passado, seus laços, tudo estava prestes a ser desenterrado. Com o rosto de Miguel no chão, Carlos percebeu que não podia se deixar levar por promessas de um futuro melhor sem entender o que realmente significava. É agora, Sofia disse, suas palavras mais uma vez cortando pela confusão. Precisamos agir antes que seja tarde demais. O caos aumentava ao redor deles, mas Carlos não tinha certeza do que fazer. Estava emaranhado em perguntas. Quem era realmente? O que mais havia escondido em seu passado? O que aqueles homens e mulheres significavam para ele agora? E enquanto o barulho das sirenes aumentava, Carlos ficou ali, cercado por segredos e verdades não ditas, ansiando por descobrir não apenas seu futuro, mas quem era de fato. A tempestade estava apenas começando, e ele sabia que a resposta que buscava impediria de alguma forma não só sua própria destruição, mas a vida de todos ao seu redor. As sombras dançavam e o tempo estava se esgotando. Carlos estava ali, congelado, encarando o abismo da sua própria insegurança. A revelação de Sofia o atingiu como um relâmpago. O que você quer dizer com isso? A sala estava em silêncio, os olhares se voltavam para ele, esperando sua reação. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto a verdade guardada por anos pairava no ar, densa como neblina. As sirenes se aproximavam, cortando a tensão com um som estridente. Miguel estava no chão, e o sangue começava a manchar o tapete caríssimo. As emoções se entrelaçavam, dor, desespero, confusão. Como você pode ser minha irmã? Nunca soube que... A frase morreu em seus lábios. A situação era surreal demais e seu coração disparava a cada segundo, cada batida ecoando a incerteza. Eu sabia que um dia você descobriria a verdade. Sofia disse, a voz firme apesar do caos. Mas agora não é hora de discutir isso. Precisamos sair daqui. Ela olhou para a assistente social, que ainda segurava a arma, e então para o magnata, que tinha perdido toda a compostura. A fronteira entre amigos e inimigos estava se desfazendo, e Carlos sentia o chão balançar sob seus pés. Ricardo, o magnata imponente de antes, agora parecia um homem pequeno, perdendo a luta em sua expressão.
Você não sabe o que está fazendo, garota. Ele gritou, sua voz tremendo. Esse medalhão, ele não pertence a você. Nesse momento, o olhar de Carlos encontrou o medalhão, ainda em suas mãos, e uma ideia aterradora surgiu. E se tudo o que Sofia dizia fosse verdade? E se aquele objeto não fosse apenas um mapa, mas a chave para um segredo muito maior? E então, como se o universo estivesse respondendo a seus pensamentos, um novo barulho rompeu. A porta se estourou com uma queda, e homens armados, vestidos de preto, entraram, cobrindo o ambiente com um ar de ameaça. "Fiquem onde estão!" gritaram eles. E o pânico reinou novamente entre os convidados. O clima quente de um luxo tóxico virou uma cena digna de filme de ação. "Carlos!" Sofia gritou, puxando-o pela mão. "Vamos!" Mas o que ela dissera antes ecoava em sua mente. Ele não era apenas um mendigo. Seu passado se tornava cada vez mais denso. Cada pista parecia ligada a algo maior, a uma rede de mentiras que se estendia além da compreensão. Entre o caos, uma figura se destacou. Uma mulher com um olhar bem conhecido apareceu entre os homens armados. "Bela jogada, Ricardo!" Ela disse com um sorriso frio, seus cabelos escuros caindo sobre os ombros. "Mas você realmente pensou que poderia esconder isso de mim para sempre?" Carlos ficou paralisado. Era Valéria, uma antiga amiga que, na verdade, sempre tinha sido uma rival na busca de poder. "Achei que você já estivesse fora do jogo." O olhar de Valéria cortou a tensão na sala como uma faca. "E você, Carlos, você tem algo que pertence a mim. Entrego o medalhão e tudo pode acabar bem." Ele sentiu o suor escorrendo pela testa. Os homens armados olhavam para ele, e o mundo parecia girar. O medalhão começou a vibrar em suas mãos. Carlos percebeu que não era apenas um objeto. Era um símbolo de luta, uma conexão com seu futuro. Ele não podia deixar que o passado o aprisionasse de novo. "Não! Isso é meu!" ele gritou, levantando para que todos vissem. Nesse momento, um tiro foi disparado. O tempo pareceu parar. A bala atingiu o chão perto dele, fazendo-o recuar. O desespero cresceu. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo, não apenas para ele, mas para todos ao seu redor. "O que eu faço?" Carlos sussurrou para Sofia, buscando em seu olhar uma centelha de esperança. E assim, nesse turbilhão de emoções e revelações, Carlos se viu no centro de uma batalha que não escolhera. Ele sabia que essa verdade poderia não apenas revelar segredos familiares, mas abrir portas para um futuro incerto, repleto de perigos. E enquanto a fumaça do caos começava a se dissipar, a única certeza que tinha era que a escolha que faria agora definiria não só seu destino, mas o destino de todos que ele amava. A tempestade estava apenas começando. Carlos estava ali, congelado, encarando o abismo da sua própria insegurança. A tensão pairava no ar, e as palavras de Sofia ecoavam na sua mente. "Você não é quem pensa que é." O tempo parecia escorregar entre seus dedos, e a situação estava se transformando em uma tempestade. O medalhão pulsava em suas mãos, brilhando como uma lanterna em uma noite escura. A sala estava em caos, as vozes se multiplicavam, e o pânico enchia o ambiente. Ele olhou para o irmão caído, Miguel, e o coração disparou. O que ele faria agora? A necessidade de proteger sua nova família de rua pairava em sua mente, enquanto a verdade sobre seu passado parecia prestes a desmoronar a vida que conhecia.
Foi quando, de repente, um clarão irrompeu da esquina da sala. Um homem vestido de terno entrou, carregando uma maleta e segurando um celular no ouvido. Ele parecia poderoso, com a expressão de alguém que tinha controle sobre a situação. Carlos não o conhecia, mas um frio na espinha o fez se perguntar que tipo de jogo estava jogando ali. "Já estou na festa, Valéria!" gritou o homem, interrompendo a tensão. "Prepare-se, pois tudo vai mudar." O ambiente congelou novamente, todos os olhares voltando-se para essa nova figura. O que ele queria? O que significava aquela chegada repentina? Valéria, que até então estava fria e calculista, pareceu desconcertada. "Você não deveria estar aqui!" Sua voz tremia, revelando uma fraqueza que até então não tinha sido exposta. Carlos percebeu que havia algo mais profundo entre eles, uma ligação que ia além do que se via a olho nu. O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "Oh, você sabe que nunca posso ficar longe desse jogo. E agora, meu querido, você..." Ele apontou para Carlos com um dos dedos. "É a peça mais importante que faltava." O coração de Carlos disparou. "O que você quer dizer com isso?" O medo começou a tomar conta dele. A revelação de que ele era parte de alguma trama ainda maior deixava sua mente girando. Não era só sobre ele descobrir suas origens. Era sobre um envolvimento em algo muito mais perigoso. Os olhares em sua direção tornaram-se mais intensos, e os murmúrios se transformaram em gritos de indignação e confusão. Ele podia sentir o peso da expectativa. Já não era só uma questão de salvar Miguel. Agora era sobre ele mesmo, suas raízes e a verdade que parecia mais distante do que nunca. Todos pareciam ensaiar para um espetáculo que, nos bastidores, estava prestes a desmoronar. O homem de terno passou pela sala como se estivesse em sua casa e, sem se importar com a cena, abriu a maleta. Dentro havia documentos, fotografias e um dispositivo que começou a piscar. "Carlos, você está em um ponto sem volta. Agora o que vou te revelar irá mudar tudo o que você sabia sobre sua vida." A tensão se acumulou e Carlos sentiu como se todas as expectativas do mundo pesassem sobre seus ombros. Ele se aproximou, incapaz de resistir à tentação. As fotografias mostravam pessoas que ele reconhecia, figuras que pertenciam ao seu passado, ao que havia perdido. Mas havia mais. Algo que fez sua pele arrepiar. Entre aquelas imagens, uma se destacou. Uma mulher. Ela era idêntica a Sofia. Seu coração parou. "Quem é ela?" Carlos sussurrou, o medo e a confusão dançando em seu peito. A resposta que ele não esperava estava prestes a ser revelada. "É sua mãe, Carlos!" O homem de terno disse, e cada palavra cortou como uma faca. "E sim, a conexão entre vocês é muito mais profunda do que você jamais imaginou." Carlos sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. A revelação de que aquela mulher, a mãe que ele nunca conhecera, estava no centro de tudo, mudava lentamente a sua percepção. Ele encarou Sofia, que parecia tão perdida quanto ele. A realidade era mais complicada e mais dolorosa do que qualquer um havia imaginado. E enquanto os olhares se fixavam na nova dinâmica entre os personagens, um novo barulho ecoou. A polícia estava prestes a invadir. A sala, uma vez repleta de segredos, tornava-se um campo de batalha onde verdades inesperadas e mentiras disfarçadas estavam prestes a ser reveladas. Carlos não sabia se estava preparado para o que viria a seguir. Mas uma coisa era clara: seu destino e os destinos de todos ao seu redor estavam entrelaçados, de uma forma que ele jamais poderia ter previsto.
E agora, com a tempestade se formando, cada escolha poderia conduzir a um desfecho que mudaria suas vidas para sempre. Carlos estava ali, congelado, encarando o abismo da sua própria insegurança. A revelação de que a mulher na foto era sua mãe atingiu-o como um golpe. Mãe? Como isso é possível? Ele mal conseguiu formular a pergunta. O homem de terno tinha uma expressão de satisfação, como se tivesse acabado de vencer um jogo cruel. Ela fez escolhas que a afastaram de vocês. Ele continuou, olhando fixamente nos olhos de Carlos. Mas tudo o que Carlos conseguia imaginar era o rosto de sua mãe. Uma mulher que ele nunca conheceu, mas que agora parecia ser o centro de um furacão que ele não entendia. Ele se lembrou de todas as vezes que olhou para o céu, buscando um sinal, uma conexão. A assistente social, que antes parecia triunfante, agora estava em choque. "Você não pode fazer isso!" ela gritou, sua arma quase escapando de suas mãos. A tensão era elétrica, e todos foram cortados pela confusão. O silêncio na sala era palpável, interrompido apenas pelo som distante das sirenes, que se aproximavam como um aviso de que algo maior estava se desenrolando. Carlos olhou para Miguel, que ainda estava no chão, e uma onda de pânico o tomou. Estava claro que ele tinha que decidir rápido, mas a verdade estava se embaraçando ao seu redor, como uma teia de aranha. "O que você está dizendo é impossível!" Sua voz saiu mais alta do que pretendia. "Isso não pode ser verdade!" Mas a realidade se impôs. O homem, com a maleta, sacudiu a cabeça, seu sorriso se desvanecendo. "Carlos, você e sua mãe estavam no meio de algo muito maior. A vida dela não era simplesmente sobre fugir, era sobre proteger você. E foi aí que tudo mudou, em um movimento inesperado. A assistente social avançou em direção ao homem de terno e gritou: "Você não pode ter vindo para isso! Seus planos são muito mais destrutivos do que pensa!" Sua mão foi rapidamente ao seu bolso e Carlos, ainda sem entender, viu o espanto mergulhar nos olhos do homem. Antes que Carlos pudesse reagir, a assistente enlouqueceu. A arma disparou. O estrondo cortou a sala como um tron. Carlos se lanzó para o lado, mas não antes de ver a mujer que siempre observaba, que siempre parecía estar a su redor, acertar a homem de terno bem no peito. A expresión de surpresa na face dele era agonizante. Ele cayó y a maleta se abrió, espalhando documentos pelo chão. Carlos ficou chocado, seus sentimientos confusos se entrelazando en un tumulto de raiva, medo y una tonta de compaixón. O homem que había revelado tan poco sobre seu passado agora estava sendo retirado de forma brutal desse mundo. Os olhares de la multitud mudaram. Ali, na obscura confusão, o foco agora se voltou para a assistente social. "Seu monstro! Por quê?" ela gritou, o desespero transbordando de seus olhos. "Você não entende? A verdade que você procura pode destruí-lo!" E aqueles poucos segundos se arrastaram enquanto o silêncio dominava a sala. Um grito, o eco de um disparo, estrondos. Os convidados, que a princípio observaram abismados, se tornaram vozes, uma multidão de pânico e gritos irrompeu. O caos tomou conta. As pessoas começaram a correr na direção oposta, como se a sala tivesse se tornado uma armadilha mortal. Carlos sentiu tudo ao seu redor escurecer. E mesmo assim, sua mente ficou clara.
Ele não sabia o que tinha acabado de acontecer, mas percebia que com a morte daquele homem, toda a verdade compartilhada e manipulada pelo destino havia mudado completamente. O que se escondia por trás da muralha de segredos estava prestes a ser revelado, e a sensação de desespero tomou conta dele. A assistente social olhou em seus olhos. Você deve saber agora, Carlos. Sua vida não é o que parece. E com isso ela se virou, em busca de uma saída. Mas Carlos sentiu uma determinação ardente dentro de si. Ele não poderia deixar as respostas escaparem. Não podia deixar que a nova informação se desvanecesse em meio ao pânico. E enquanto ele lutava contra a onda de pessoas, um pensamento inesperado surgiu. Se o homem de terno era parte de uma rede de mentiras, quem mais estava envolvido nessa trama? E se sua mãe nunca tivesse desaparecido? E se ela estivesse de alguma forma no centro de tudo isso, controlando os fios que ligavam as pessoas em sua vida? Enquanto a sala se tornava um mar de incertezas e correria, Carlos se lançou em busca de Sofia, decidido a entender a conexão que a unia a ele e a verdade que ameaçava desmoronar não apenas sua vida, mas o futuro de todos que amava. As perguntas giravam em sua cabeça. O que realmente era o medalhão? E por que, de repente, tudo parecia levar a um caminho que nunca imaginou trilhar? Carlos estava ali, congelado, encarando o abismo da sua própria insegurança. A atmosfera era carregada com a tensão do momento. E as palavras de Sofia ecoavam em sua mente como um sino agudo. Você não é quem pensa que é. Tudo ao seu redor parecia girar, enquanto a sala se tornava um caos. Ele sentiu o coração acelerar, a adrenalina percorrendo suas veias. Como tudo havia chegado a esse ponto, a verdade ameaçava desmoronar sua vida. E para onde ele poderia correr agora? Os ecos dos gritos e do pânico tornavam-se um zumbido distante, enquanto Carlos tentava se concentrar. Um homem caído, outro balançando entre a vida e a morte. Era um jogo de xadrez onde ele se sentia a peça menos importante. O homem de terno estava no chão, sua expressão de surpresa se dissolvendo em dor. Mas a assistente social, ao invés de se render ao desespero, parecia ganhar força. Seus olhos brilhavam, uma determinação obscura surgindo. Você não pode nos parar, Carlos, gritou ela, apontando com a arma, revelando um lado de uma guerra que ele nem sabia que existia. A sala pulsava com a energia da tensão. Ele olhou para Miguel, caído, e o peso de suas escolhas começou a se desfazer. A verdade estava ao seu alcance, mas ele não sabia se estava preparado para as consequências. E então, como se o universo tivesse conspirado para mais uma reviravolta, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu bruscamente, fazendo todos girarem em direção à entrada. Era um grupo de homens vestidos de preto, todos armados e determinados. Mas não eram como os que já estavam presentes. Eles se moviam em formação, como uma unidade bem treinada, seus olhares ágeis avaliando a cena caótica. Não se movam! Um deles gritou, enquanto avançava, mas que fizeram em seguida deixou todos em choque. Um dos homens em preto puxou, não uma arma, mas um dispositivo brilhante. Ele apertou um botão e, instantaneamente, as luzes da sala começaram a piscar descontroladamente. Um alerta soou e as paredes pareciam vibrar. Desconectem tudo! Estamos em risco! Gritou o líder. O homem caído no chão,
que há pouco revelara ser parte de um esquema maior, agora tinha um olhar desesperado, sabendo que as consequências da verdade estavam prestes a explodir. Carlos ficou pasmo. O que estava acontecendo? E então a mulher que estava com o assistente social, uma figura que até então parecia uma mera observadora, deu um passo à frente e sorriu. Era a Valéria, mas não era a mesma Valéria que ele conhecia. "Desta vez não vou deixar que você fuja", disse, sua voz ressoando com poder. "O jogo finalmente acabou." E a confiança em sua postura tinha uma transparência assustadora. A assistente social, traída, virou-se. "Você não pode fazer isso, Valéria. Não é hora." Mas Valéria só riu, um riso quase animal, carregado de satisfação. "E você pensou que estava manipulando tudo, não é?" O alvoroço aumentou, com inquietação e medo se espalhando entre os rostos dos presentes. Carlos, ainda em estado de choque, percebeu a bomba que estava se formando. A verdade que ele buscava estava prestes a ser revelada de uma maneira que poderia não apenas destruí-lo, mas arrastá-lo como plastilina em um jogo de poder. Sentiu o peso do medalhão em sua mão, quente, quase como se estivesse pedindo para ser usado como uma arma em vez de um símbolo. "Valéria, o que você fez?" Carlos perguntou, sua voz trêmula de tensão. Ele queria respostas. Queria saber qual lado foi realmente em perigo. Mas antes que ela pudesse responder, uma onda de calor percorreu a sala e tudo ao redor parecia desmoronar. As luzes pendiam perigosamente. A estrutura da sala estava ameaçada. "O que acontecerá agora, Carlos, é uma questão de sobrevivência." A voz de Valéria fatídica, ecoando nas paredes e se perdendo no caos. E enquanto tudo oscila, Carlos percebeu que a batalha não era apenas por sua vida, mas por sua identidade. Uma luta sem fim, cercado por verdades e mentiras tão entrelaçadas que o resultado poderia ser devastador. Com o peso da escolha girando sua mente, ele sabia que o que quer que acontecesse a seguir poderia mudar tudo para sempre. Carlos estava ali, congelado, encarando o abismo da sua própria insegurança. O caos ao seu redor parecia uma tempestade, cada grito ecoando na sua mente. A sala se tornava um campo de batalha e, enquanto Valéria ria, seu sorriso se transformou em uma máscara gélida. Mas o que estava prestes a acontecer mudaria tudo em um instante. Enquanto as luzes piscavam e a confusão reinava, um estrondo ensurdecedor ressoou, como um trovão que cortou a tensão no ar. A porta se abriu com um impacto impressionante. A figura que apareceu na entrada era imponente, um homem alto e robusto, com um olhar que exalava controle. Mas o que realmente chamou a atenção de todos foi a tatuagem de uma serpente que se desenrolava por seu pescoço, um símbolo que Carlos reconheceu imediatamente. Era o emblema de uma organização criminosa que ele jamais imaginara estar ligada à sua história. "Carlos!" o homem gritou, seus olhos fixos nele. O coração de Carlos disparou. Era Andrés, seu pai. "Ele estava vivo. Eu vim buscar você." O choque atravessou a sala como um relâmpago. Carlos mal podía procesar la revelación. Todos en la sala o encaraban. La confusión se transformó en murmurios y olhares incrédulos. La asistente social ficó paralizada, la arma balanzando en su mano. En cuanto a la revelación de quién realmente era Carlos, ahora mudaba radicalmente el escenario. "No puede ser", Carlos susurró, piscando en incredulidad. Él tenía crecido acreditando que Andrés estaba muerto, una alma perdida, en medio al dedillamento cruel de la vida.
Mas agora, ali estava ele. E ao que parecia, tinha muito a explicar. El silêncio tomou conta, e tudo que era barulho se tornou um eco distante. Você não pode confiar nele, gritou Sofia, seu rosto pálido ao perceber a reviravolta. Ele é perigoso. Valéria, ainda com uma expressão calculada, sorriu, como se tivesse antecipado tudo. É isso que você chama de pai, Carlos? O homem que nunca esteve lá? O homem que te entregou ao abandono? A cada palavra ferida em Carlos parecia abrir mais fundo. Fique longe dele, disse Miguel, do chão, tentando se levantar, sua voz fraca mas determinada. Ele não é quem diz ser. Os olhares se cruzavam. O clima estava pesado, tempestade de emoções se desenrolando na sala. Carlos olhou para Andrés, buscando alguma explicação, algo que fizesse sentido numa trama já tão complexa. O pai deu um passo à frente. Eu não tinha escolha, Carlos. Havia forças além do que você imagina. Mas Carlos só sentia uma mistura de raiva e dor. Forças? Você me deixou. Você me abandonou. Seu coração se partiu, o nó na garganta quase o sufocando. E foi nesse momento, em meio ao despreparo e à confusão, que Valéria, com um toque se transforma, avançou. Se você quer a verdade, Carlos, você tem que abrir os olhos. Todos nós estamos conectados de alguma forma. O que está prestes a acontecer pode destruir você, a sua família. Tudo é uma ilusão. A frase perfurou o ar e Carlos ficou paralisado, o olhar fixo em Valéria, como se procurasse o que exatamente ela queria dizer. O peso de suas palavras parecia ressoar na mente de Carlos, agitando as águas do mais profundo segredo. E então, uma explosão! Tudo virou um borrão de fumaça e gritos. A sala se enchia de pânico e o chão tremeu sob seus pés. O homem de terno que acabara de desmaiar agora estava de volta, a maleta ainda em suas mãos. Ele gritou algo incompreensível, mas o olhar no seu rosto estava claro. Era o olho da tempestade, e estando diante da verdade estava prestes a dar uma reviravolta apoteótica. O que Carlos não esperava era que naquela maleta, além dos documentos, havia uma bomba. E no instante em que a verdade estava prestes a ser revelada, tudo o que Carlos acreditava sobre si mesmo e sua família estava prestes a se desmoronar. O tempo parou e ele sabia que as decisões que tomasse naquele momento poderiam não apenas mudar sua vida, mas afetar todos ao seu redor. O caos estava apenas começando. A única certeza era: nada seria como antes. Carlos estava ali, congelado, encarando o abismo da sua própria insegurança. O barulho da sala queimava seus ouvidos. O homem de terno, caído no chão, era um símbolo do que estava destruindo suas vidas. Mas o que iria acontecer agora? Ele olhou para Sofia, seu semblante repleto de medo e determinação. Uma onda de emoção o atingiu. Ele não podia deixar o passado controlá-lo. Valéria estava à beira de um colapso, enquanto o assistente social tentava se recuperar do choque. "O que está acontecendo?" ela gritou, sua voz tremendo. Carlos não tinha respostas, mas sentia que tudo o que ele acreditava estar perdido estava surgindo das cinzas. Era hora de agir. "Todos nós somos peças nesse jogo", gritou Valéria, seus olhos brilhando com uma fúria vibrante. "Sua mãe, Carlos. A verdade que ela carrega pode salvar ou destruir todos nós.
O caos ao seu redor diminuiu enquanto todos os olhares se voltavam para ele. A urgência de suas palavras ecoava na mente de Carlos. E, em um momento de clareza, ele percebeu que não estava sozinho nessa batalha. Eu sou parte dessa história, Carlos gritou, sua voz ressoando entre os murmúrios. E agora, estou aqui para enfrentar a verdade. Ele ergueu o medalhão acima da cabeça, como uma arma contra as sombras do passado. Um silêncio pesado envolveu o ambiente, e todos engoliram em seco, esperando o que viria a seguir. Então, o chão tremeu. Uma explosão de luz e som atravessou o espaço. A maleta do homem caído estava em chamas, e uma onda de calor tomou conta do ambiente. As luzes piscavam, e o pânico estourou novamente. Fuja! Sofia gritou, puxando Miguel e os outros em direção à saída. Carlos hesitou, mas a voz de sua mãe, que sempre estivera em suas memórias, ecoou em sua mente. Ele não podia deixar o medo definir seu futuro. Respirou fundo e correu em direção ao homem de terno, a adrenalina o impulsionando. O que você quer de mim? Que segredos você guarda? Ele perguntou, seu coração batendo acelerado. O homem, com uma expressão de dor e raiva, sorriu como se finalmente estivesse revelando um segredo do qual não podia escapar. Você é a chave, Carlos, que você nunca soube. Isso pode mudar tudo. E antes que pudesse completar, a sala explodiu em caos novamente. As sirenes da polícia se aproximavam, misturados aos gritos que ecoaram pelo hotel de luxo. Mas havia algo mais, uma sensação opressora de que mais estava por vir. Ele precisava decidir rapidamente. Em meio ao tumulto, ele olhou para sua família escolhida e para a estrutura desmoronante de sua vida, e fez uma promessa silenciosa. Vamos juntos encontrar a verdade, Carlos gritou, olhando para Sofia, Miguel e os outros. Nada pode nos parar agora. Com isso, ele fez o que precisava para desvendar os mistérios que o cercavam. Alta tensão, batimentos rápidos e o peso de um futuro incerto, mas juntos eles formavam um cordão de força e união, prontos para enfrentar o que vinha. A última explosão no centro da sala os lançou para trás. Carlos se ergueu, cheio de fogo e repelido por sua determinação. Ele não ia deixar o medo dominá-lo. Ele era mais que um mendigo. Ele era uma força no processo de descobrir sua verdadeira essência. E naquele momento estrondoso, ele decidiu que não era só sobre descobrir a verdade. Era sobre lutar por todos que voltaram seus olhos para ele e acreditar. E enquanto a fumaça começava a se dissipar, o que aconteceria a seguir continuava um mistério que envolvia suas vidas. Mas uma coisa era certa. Carlos estava pronto para virar a página e encarar tudo de frente. O destino estava chamando e ele estava prestes a responder. Hey, pessoal! Antes de fechar essa história emocionante, não esqueçam de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É agora ou nunca! Esmaguem o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dos verdadeiros fãs. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não esperem nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apoiá-los dessa forma faz a diferença. Vamos juntos nessa jornada!